e muito feliz de estar aqui com vocês. Muito. O Senhor sabe no meu coração que já fazia tempo que eu queria vir aqui. Porque aqui é a minha segunda casa. Não olha pra mim não que eu estou chorando, mas Jesus dá graça. Mas eu estou muito feliz. Eu me emocionei agora porque eu estou me emocionando já faz tempo. Aí agora o negócio acho que ficou mais forte. E quando o pastor Miguel me convidou, eu falei assim, amém. Sério? Sério. Amém. E aí eu estava orando, e eu dormi assim, sabe? Da segunda para terça, e eu até sonhei com essa igreja. E eu sonhei com uma palavra. E eu falei, Senhor, é isso mesmo? E o Senhor, ela ardeu essa passagem no meu coração. Irmãos, independente de qualquer situação, adore a Deus. Independente do que você estiver passando, adore a Deus. Eu não sei como anda a tua vida e você também não sabe como está a minha vida, mas há um Deus que está sobre toda a terra e contempla o meu coração, teu coração. Ele sabe como você saiu da tua casa, Ele sabe quanto tem sido difícil entrar na tua casa, Ele sabe quanto tem sido difícil você permanecer em pé, mas como diz a carta, a igreja de Filadélfia, eu sou o Deus que abre porta de maneira que ninguém pode fechar. E eu sou o Deus que fecha porta e ninguém pode abrir. E eu sou o Deus que tenho soltado a tua vida e na tua pouca força eu tenho visto que não tem negado o meu nome. Essa igreja somos nós, que mesmo na nossa pequena força não temos negado o nome precioso de Jesus. E quando eu cheguei aqui, os grupos estavam cantando, eu cheguei um pouco atrasada porque eu passei a bandeira lá em casa. Eu tenho uma terrívelzinha, glória a Deus, que vai fazer 2 anos. Então eu passei a bandeira branca lá, a bandeira amarela, pastor Jorge, ele entrou, eu saí e eu vim. E quando eu cheguei aqui, o Senhor, eu fechava os olhos e eu via Jesus, vida. Eu sei que Ele é a vida. Só que o Senhor, Ele me fazia entender o porquê. Jesus, vida. Porque Deus dá algumas coisas para nós que se nós não buscarmos discernimento, a gente não vai saber entender nem passar. E Jesus falava para mim, eu estou trazendo vida. É muitas vidas aqui nessa noite. Eu estou trazendo à existência aquilo que já não é mais, parece que não tem mais vida. O Senhor falava ao meu coração que tem muita gente aqui desesperançada. E Deus fala para você, eu estou trazendo vida. E é vida transbordante, é vida reta, é vida plena, é vida saciada em Deus, é vida com propósito, é vida estruturada, é vida firmada na rocha. Receba a vida firmada na rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Jesus, Ele é a rocha, Ele é a fonte de água viva, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, Ebenezer. Graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus 14. Nós vamos ler do versículo 22. Meu Deus, santo. Até o 33. Glória a Deus. Mas para que você não olhe para mim, você feche os teus olhos carnais, se ligue com Deus, porque eu tenho certeza que Ele já está falando com você. Você não veio na igreja em vão. Eu acredito que o culto do começo ao fim ele é importante. Se você estiver ligado, Deus fala com você do começo ao fim. Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar
e passara diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar. A fim de orar, irmãos? E caindo a tarde, lá estava ele. Como ele estava? Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era... O vento era o que, irmãos? E na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Glória a Deus. Essa passagem, ela é muito conhecida. E quando eu estava orando e que o Senhor ele me mostrava essa palavra, eu comecei a buscar o entendimento dela de uma maneira diferente. Quando começa o versículo 22, diz que Jesus, ele mandou os discípulos entrar no barco, para que eles atravessassem o mar. Enquanto isso, ele despediria a multidão, e depois, ele despedindo a multidão, ele foi orar. Tá certo? Os irmãos verão aí comigo? Amém? E quando ele despede a multidão, o barco já estava no mar. Alguns estudiosos vão dizer que o mar da Galileia não tinha onda. Se você ouvir por aí dizer, mas não tinha onda no mar da Galileia, é quase que verdade, que eu nunca fui lá, mas ainda eu quero ir lá um dia e comprovar com os meus olhos que no mar da Galileia não tem onda. E a ordem de Jesus era que, olha, vocês saem daqui, vocês leram aqui comigo, e atravessem para o outro lado. A ordem de Jesus era: sai e vai. Com certeza a chegada é garantida, não é verdade? Porque se ele disse: sai daqui e vai ali, então você vai tranquilo, porque você tem certeza que você vai chegar e que nada vai acontecer. Enquanto isso, Jesus fica, despede a multidão e parte ao monte para orar sozinho. Você tem orado sozinho? Você tem orado sozinho? Você tem tido encontro com Deus? Você tem se fechado em seu quarto, como a própria Bíblia diz, e tendo um particular com Deus? Porque ser crente quando tem multidão é muito fácil. Os discípulos estavam com Jesus na multidão, mas Jesus disse: vai, porque a multidão eu já fiz a parte. Agora vão, atravessem, porque agora eu vou abrir um parênteses e dizer: eu tenho certeza que Jesus, além de orar, ele foi agradecer a Deus. Porque pregar para a multidão não é fácil. Porque lançar as pérolas é muito fácil. O difícil é absorver aquilo que Deus tem para nos passar. E sabe o que Deus falava ao meu coração? Muitos não têm mais orado. Muitos entendam da
consegue carregar a cruz sem estar orando. Você não está tendo força para lidar lá em casa? Você não está tendo força para lidar com o marido? Você não está tendo força para lidar com você mesmo? Nem você está se aguentando. Uma hora está bem, uma hora está mal. É um transtorno bipolar. Aí procura médico, o médico fala, não tem jeito. Você está com síndrome do quê? Síndrome do pânico, síndrome não sei o que lá. É síndrome. Se eu fosse médica, psicóloga, que um dia eu creio em você, eu falaria, posso me dar licença? Você está com problema, sabe o quê? Síndrome de falta de oração. Porque oração é alimento, oração ela é contato, é intimidade. O Deus que revela aqui, revela aí. O Deus que fala ali, fala acolá. O Deus que fala no Brasil inteiro, fala no mundo inteiro, porque Ele é Deus. Mas tem que orar. Aí veja bem, Jesus despediu a multidão. Jesus foi orar no monte sozinho. Vocês viram isso, não viram? Aí os discípulos estão aonde? No barco. Naquele mar, supostamente, como alguns informantes dizem, não havia onda, era mar pacato. E de repente sopra um vento contrário. Eles não entenderam. Eles começaram a ficar apavorados. Não, o nosso barco vai afundar. Jesus não chegou. Jesus não está com a gente dessa vez. Não vai ter jeito. Ele não vai apaciguar as águas. Então, eu acho que é melhor a gente fazer do nosso jeito. Vamos dar o nosso jeitinho brasileiro. Ei, Pedrão, segura aí, João, Felipe. Vamos lá. E o mar revolto. Imagine, irmão. Hoje, o que a gente vive de luta não se compara ao que o povo vivia naquela época. Porque se hoje tremer aqui no sul, quem está no sul vai parar no Nordeste, de tanto medo. Vai comprar uma casa no Nordeste ou no Centro-Oeste para não ter o perigo do terremoto abalar. Na Paulista tremeu os prédios, o povo ficou apavorado. Você imagina, se você é um pescador, se Deus te deu um destino, olha, Maria, João, Maurício, Fabiano, Samuel, Davi, você vai sair daqui da igreja da Galgal aqui hoje. Você vai sair daqui hoje e você vai voltar para a tua casa em segurança. Você vai confiante que nada vai acontecer. Vai ou não vai? Se aparecer alguém no meio do teu caminho, você vai, Senhor, me cobre com o sangue do Cordeiro. E você vai acreditar que se ele vai aparecer, você vai aparecer para ele todo ensanguentado, ele vai fugir de você. Mas no meio do caminho acontece uma fatalidade, um acidente, algo que você não estava esperando. Ou você chegando em casa, você recebe um telefonema de algo que não está bem, de alguém que está enfermo, ou de alguém que passou por um acidente. Como que você vai ficar? Você vai ficar desesperado, porque você saiu da igreja confiante que Deus estava te guardando até a tua casa. Mas espera aí, Deus está te guardando. A situação adversa que acontecer na tua vida não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não zela pela tua vida, é porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto. Tinha um propósito, o barco balançar, os discípulos se apavorar. Jesus estava onde? No monte, orando. Sabe qual é o segredo de você vencer essa luta? Orando. Todo mundo fala de Pedro. Quando Pedro olha e vê Jesus, e ele é ousado, talvez eu dizer até precipitado, espontâneo, em dizer, já que o Senhor é Jesus, já que o Senhor é o Mestre, então eu também quero essa ousadia. Eu quero andar por cima das águas. Ele passou a noite orando. Ele passou a noite tentando arrumar o barco. E quando Jesus desce do monte,
Ele desce cheio da graça, cheio da unção, cheio da autoridade, cheio da ousadia, debaixo da promessa, debaixo da ordenança. Jesus desce debaixo da obediência. Jesus desce debaixo de uma submissão. Enquanto eu estou aqui, o Senhor me cuida. Cuida de mim, o Senhor cuida da minha casa. Cuida dos discípulos lá, Senhor, que eles estão no barco. Eu sei que eles devem estar apavorados, que eu ainda não cheguei, mas eu estou chegando, Jesus. Eu estou chegando, Deus. E eu quero ser cheio da unção. E aonde eu colocar as minhas mãos, aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu quero ser usado com unção de ousadia e autoridade. Jesus desceu, foi de encontro, e ele viu que o barco não tinha chegado. O que ele faz? Ele vai de encontro com os discípulos, e ele vai andando por cima das águas. Sabe por quê? Porque ele estava cheio de unção, cheio de ousadia, estava confiante no ministério, estava confiante que realmente ele era o Cristo vivo, estava confiante, ele estava fazendo de tudo para contribuir com o ministério de Deus na vida dele. Ele não era aquela pessoa que fazia de tudo para retardar o plano de Deus, porque tem muita gente que retarda o plano de Deus. Ele quer que Deus age, mas uma hora ele põe a mão no barco, uma hora ele põe a mão na roda, uma hora ele dá o jeito brasileiro, uma hora ele fala algumas coisas que não deve, uma hora ele pula a cerca, uma hora ele faz o que não deve. E como Jesus vai cuidar da vida dele e dela, sendo que nem ele e nem ela cuida de si próprio e não deixa nem Deus cuidar? Porque se ele amasse a ele primeiramente e ao próximo como Jesus mandou, ele cuidava da vida dele, ele se interessava em apoiar o ministério de Deus na vida dele, e ele ia pro alvo, o alvo da soberana vocação. Vira pro teu irmão que está do teu lado e fala: irmão, você sabia que você tem um ministério? Um ministério excelente. E você está atrapalhando ele? A gente vive mais perdendo tempo em atrapalhar a Deus do que ganhando tempo em agradar a Deus. E a única coisa que Ele quer é que você seja obediente à palavra, que você não se venda, que você não se corrompa, que você não olhe para trás. Ele quer que você olhe para frente. Ele quer que você carregue a tua cruz. Ele quer que você busque a tua salvação. Que se você não tiver vida aqui na terra, pelo menos a tua vida com Cristo está garantida. Se você não tiver paz aqui na terra, pelo menos o gozo celestial você vai sentir na tua alma, porque você vai estar cheio da unção, cheio do Espírito Santo, e vai saber lidar com tudo isso que tem te afligido e tem te oprimido. Irmãos, quer andar sobre as águas? Eu quero andar sobre as águas. E se eu não andar por cima dela, se você não andar, eu quero ter ousadia de mandar ela se abrir. E nessa noite, o Senhor, Ele traz a tua consciência. Meu Deus! Para de cochear em dois pensamentos. Para de servir a dois senhores. Para de servir o mundo e a igreja. Para de ser crente pela metade. Seja crente por inteiro. Seja crente no Senhor Jesus. Tenha fé. Busque em Deus. Senhor, eu não tenho força. O que eu disse aqui da carta à igreja de Filadélfia, mesmo na pequena força, não tem negado o meu nome. Meu Deus! Paulo, uma certa feita, foi pedir: Senhor, afasta de mim, arranca de mim, Senhor, esse espinho na minha carne, porque o inimigo, ele tem me esbofeteado, o inimigo tem me acusado, tem rido, tem zombado de mim, Senhor. Como quem diz: Senhor, o Senhor não tem dó de mim, o Senhor não tem dó da minha carne, o Senhor não tem dó que eu dou a vida para o Senhor, o Senhor não tem dó, Senhor, que eu deixo o Senhor me usar, o Senhor não tem dó, Senhor, que eu não consigo, que eu não aguento mais, e talvez por esse espinho eu vou
qual foi a resposta de Jesus, de Deus, para Paulo? Foi não. Eu não tiro. Sabe por que eu não tiro, Paulo? Porque através desse espinho você não vai se gloriar. Através desse espinho você não vai se engrandecer. Esse espinho é o meu limite com você. Eu coloquei esse limite para você nunca esquecer de onde eu te tirei. Eu coloquei esse espinho para você não se esquecer das minhas promessas. Eu coloquei esse espinho, estou parafraseando. Eu coloquei esse espinho para você entender que eu sou o dono da tua vida. Você não manda mais na tua vida. Eu coloquei esse espinho para você ser submisso a mim. E para toda vez que doer, você se humilhar na minha presença e receber refrigério, consolo, renovo. Eu não sei você, mas eu falo por mim. Em algumas situações da minha vida, eu já falei como Paulo: Senhor, tira. Ah, Senhor, eu olhando, eu acho que desse caminho é melhor. E Deus já falou para mim: não e não. E continua dizendo: não e não. Você pediu uma resposta para Deus aqui nessa noite? Ele está dizendo para você: não e não. Sabe por que não? Para você que tem filho, para você que está com o filho criado já, para você que tem filho velho já, para você que é tio, para você que é... Toda vez que você vê alguém em perigo, geralmente, eu vou falar para uma criança: se ela chegar aqui, os obreiros já vai vir, porque está vendo que ela vai cair. Ela não está vendo, para ela é uma aventura, para ela é novo, para ela é algo fenomenal. No entanto, que quando alguém vai pegar, ela chega a rir. No caso da minha filha, ela grita de desespero porque ela quer pular. Mas quem está de fora enxerga melhor. Quem está lá em cima enxerga tudo. Deus está enxergando todo o contexto da tua vida. Por isso Ele está dizendo não. Por isso Ele está falando: não faça. Ficar em Jerusalém até que do alto desse revestimento. Ora, Jeremias 29:11 vai dizer: eu pensei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que prometeis. Mas um pouquinho antes dessa palavra, vai dizer que o povo estava entrando no cativeiro babilônico. E eles estavam desesperados, porque já fazia um tempo que eles estavam ali. Eles não estavam suportando mais a luta. Era a falta de paz, era uma guerra, era um desânimo, era uma angústia. Vamos dizer assim, Deus estava enviando os profetas dizendo: se concentra, corrige. Eles não ouviam. Deus permitiu o cativeiro, eles entraram. Depois que entrou no cativeiro, lembrou de Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus? Daqui, Jeremias, eles não vão sair tão cedo. Lê lá 29 de Jeremias. Fala para eles se casarem, terem suas profissões, procurarem trabalho, construir casa, ter uma vida normal. Ah, Jeremias, eles estão com falta de paz? Então fala para eles que se eles querem paz, que eles orem neste lugar. Ora neste lugar para que haja paz, porque vai haver paz no coração e vai haver paz no cativeiro babilônico. Porque o período que eles vão ficar aqui não é de 2, 3 anos, 2 meses, 3 meses, não. É durante muito tempo. Então é melhor eles se acostumarem, entrarem no vale da obediência e orarem, buscarem, clamarem, se humilharem debaixo da minha presença. Porque eu que sei os pensamentos que tenho sobre
Está no cativeiro? Deus quer ouvir a tua voz no cativeiro. Está no deserto? Deus quer ouvir a tua voz no deserto. Está no vale? Deus quer ouvir a tua voz no vale. Sabe por que Deus permite você entrar no vale, no deserto, na aprovação, em todas as coisas erradas que Ele está tendo na tua vida? Porque Ele quer proximidade com você. Porque agora aproxima o homem de Deus. Foi isso que aconteceu com Paulo. Eu não vou tirar não. Eu não vou tirar não, sabe por quê? Senão eu vou me perder. Eu vou perder a minha intimidade, Paulo, com você. Você vai esquecer de mim, Paulo. Paulo, te conhecer é genioso. Eu sei de onde te tirei, Paulo. Se eu tirar esse espinho da carne, ou se eu aliviar a tua dor, Paulo, você vai perder a comunhão e intimidade que nós temos hoje. Então, por causa disso, Paulo, fica o meu consolo. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você disser que está fraco, é aí que você está forte. E quando você pensar que está forte, é aí que você está fraco. Sabe por quê? Porque a gente não vive você e você mesmo. Sou eu que vivo e você é eu que domino. É eu que cuido de tudo. É eu que faço tudo do jeito que quero, da maneira que quero, quando quero. Porque eu sou Deus, diz o Senhor para vocês aqui nessa noite. Jesus andou. Os discípulos se apavoraram porque eles não estavam cheios. Eles se esvaziaram com a multidão, estavam preocupados com a viagem, se atemorizaram com o vento impetuoso que veio. E para não melhorar a situação dos discípulos, eles olham e avistam um fantasma. Só vê fantasma, só vê vulto, só vê coisa que não presta, aquele que está vazio. Porque aquele que está cheio de Deus, ele vai conseguir enxergar com clareza aquilo que Deus quer mostrar. Se é demônio, ele vai mostrar: é demônio, põe a mão que cai. Se é o que for que está rolando na tua casa, no teu pai, na tua rua, ao redor da tua casa, na tua família, no parente, você vai ter unção e ousadia para determinar e distinguir se é carnal, se é espiritual, se é de Deus, se não é de Deus. Porque só quem está cheio entende e discerne as coisas de Deus. Porque quem está na carne entende as coisas da carne, mas quem está no Espírito entende as coisas do Espírito. Receba em nome de Jesus ousadia para orar e pedir intimidade com Deus. Aí Pedro, coitado, já tem o nome, né? Quem é Pedro aqui? Levanta a mão. Quem tem o nome de Pedro? Uma criança. Só tem um Pedro aqui nessa noite. O Pedro ali atrás. Sabe aquela sala de aula que sempre tem um Pedrinho? Ou um Joãozinho? A professora está falando e ele quer adivinhar tudo. Ele quer participar de tudo. De repente você não tem o nome de Pedro, João, Mateus. Mas a sua natureza sempre foi assim, curiosa. Quero participar de tudo. Quero estar em tudo. Pedro estava agora de frente com ele mesmo, entre a fé e a razão. E ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero andar por cima das águas e ir ao teu encontro. Jesus fala: pode vir, Pedro. Pedro começa a andar. Tem um desenho bíblico que você vai ver aí de manhã, nos domingos, que você vê Pedro saindo do barco, segurando, coloca o pé. E eu já imagino ele abrindo um sorriso, coloca o outro pé, e ele começa a andar, porque ele está pela fé. Está andando, está andando. Aí eu parafraseio aqui de novo. Quem sabe ele olhou no meio do caminho, olhou para o barco e disse: falei que eu ia andar com ele. Falei que eu ia andar. Se fosse o mestre realmente não me deixaria envergonhado. E olha aqui,
O que Deus faz na tua vida não é para mostrar para os outros. O que Deus te der é realizar conquistas, bens espirituais, materiais, seja qual a aquisição for. Não é para os outros. É para que o nome dele venha a ser glorificado. E quando ele olhou humanamente, ele começou a afundar. Sabe o que é isso? Sabe o que eu entendo? E Deus falou ao meu coração: toda vez que você estiver andando por cima das águas, toda vez que você estiver passando o Mar Vermelho, atravessando o Jordão, ou seja, o milagre qual for que Deus estiver te dando, não olhe para trás, não olhe para quem está te olhando, olhe somente para mim. Eu sou o alvo. Não se distraia, não perca o foco, não deixe que nada roube a tua fé, a tua unção com Deus, a tua intimidade, porque o que o inimigo quer é tirar a tua atenção. Meu Deus! E Pedro começou a afundar. Embora muitos dizem por aí que Jesus é amor, eu já tenho uma versão muito pessoal e particular de Jesus. Nos evangelhos eu vejo um Jesus amoroso, mas muito mais justo, no ditado popular, curto e grosso. Se você já leu aí Mateus, Marcos, Lucas, você vai entender do que eu estou te falando. E uma das pessoas que mais sofreu com as diretas de Jesus foi Pedro. Os discípulos então, porque quem está perto aguenta o tranco. Ele disse assim, no versículo 31: homem de pequena fé, por que duvidaste? Será que Jesus será? E aí, Pedrinho, caiu, Pedrinho, ô filho amado, coitado de tudo, né? Perdeu o foco, se distraiu no meio do caminho, tadinho. Eu já vejo um Jesus ousado, homem de pequena fé. Aleluia! Por que duvidaste? Meu Deus! Você consegue fechar os teus olhos aqui e só ouvir o Senhor dizendo para você: fecha os teus olhos, por favor. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu acrescento dizer: é Ele que está contigo neste mar. Eu acrescento dizer: é Ele que está no controle de todas as coisas. Não deixe a tua fé se perder no meio deste mar. Reaja, faça alguma coisa, atraia a presença de Deus. Não deixe os seus pés se afundarem, mas reaja. Se você não tiver mais força, ora. Se você não estiver orando, chora. Se você não estiver chorando, clama, se rasga de dentro para fora. Que eu tenho certeza que o Deus que conhece a tua vida, Ele não vai te abandonar. Depois que Ele corrigiu, depois que Ele deu um safadão em Pedro, Ele disse: agora vamos dar a mãozinha e vamos subir no mar. E eles subiram, e todos que estavam no barco adoraram a Jesus e reconheceram que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Sabe quem está no teu barco? Na tua casa? No teu trabalho? Quem está debaixo das tuas mãos? Vão adorar Jesus pelo que Ele fizer na tua vida. A partir do momento que você deixar Ele te envolver, você deixar Ele te tomar, deixar Ele te transformar, porque a gente pede transformação, mas não deixa Deus transformar. A partir do momento que você abrir as portas, der um passo, Ele vai mudar tudo, e todos vão reconhecer que verdadeiramente você é um servo do Deus Altíssimo.
Amém, queridos? Tomem posse dessa palavra, guarde no coração de vocês e repartam com 3, com 6, com 9, com 12, com 15, ó, com 18, todo na matemática. E Deus vai te usar muito, muito mais do que você imagina. Você pode aplaudir a Deus? Eu agradeço ricamente essa oportunidade. Muito obrigado de coração. E pela alma de todo mundo seja para Deus. Amém?